Nós te agradecemos por esse dia, por esse momento, te bendizemos pela tua presença neste lugar, pelo cuidado do Senhor nesse dia. Nem todos perceberam, mas a tua mão esteve sobre nós. Se chegamos até aqui, a tua graça e a tua misericórdia, a tua bondade. Guarda os nossos lares, guarda os nossos familiares, guarda o teu povo. Que a gente diminua e que o Senhor cresça nesse lugar. Que seja a tua voz, a tua mão, a tua paz, entre nos lares do teu povo. Traz à nossa memória o que nos pode dar esperança. Enche-nos do teu Espírito, fale conosco, Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graça e paz, amados, boa noite. Deus os abençoe. Que o Espírito de Deus possa entrar com muita alegria na sua casa agora, tirando toda a ansiedade, toda a angústia da sua alma, toda a tristeza, toda a falta de fé, que saia no nome de Jesus, é a minha oração, para que Deus seja o seu refúgio nessa noite, para trazer paz, alegria, ânimo, um novo caminhar, um caminhar e um passo de fé, no nome de Jesus. Abre a sua Bíblia aí, no Salmo 46, Salmo 46, para que possamos ler juntos. Você que está em casa, já comece aí a compartilhar no seu Facebook, abre o compartilhamento dessa mensagem, desse link, para que outras pessoas, lembre-se, uma pessoa que for atingida pelo seu Facebook aí, o link dessa live, pode mudar toda uma família, pode mudar toda a direção do coração de alguém, pode trazer paz, e aí valeu mais do que o mundo inteiro. Então, enquanto você vai abrindo no Salmo 46, vai compartilhando também para os seus amigos, para que aqueles que Deus tocar no coração possam entrar nessa adoração da continuação do nosso culto, que começa quando a gente abre os olhos, conforme Romanos 12, a nossa vida é um culto a Deus. Então, Salmo 46, vamos ler juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pelo menos por 3 vezes ele repete essa palavra. Em tempos de angústia, a palavra de Deus não nos diz que Deus vai cessar todas as tormentas. Inclusive no Salmo 46, se você percebeu enquanto você estava lendo aí, diz que ainda que as tormentas venham, ainda que haja guerra, ainda que os montes se abalem, o texto nos garante, nós temos um lugar de refúgio, e esse lugar é o Senhor. Que isso possa trazer paz para o seu coração nessa noite, possa realinhar a sua alma, sua mente, seu corpo, as suas esperanças. Nós temos um refúgio em tempo de tribulação, e Ele é nada mais, nada menos que o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o que sara, que cura, o que traz uma nova esperança, que do nada faz tudo. É nele que nós vamos orar agora, colocar o nosso coração, colocar as angústias da alma, as enfermidades.
Nós vamos colocar tudo isso diante do Senhor. E vamos buscar esse alto refúgio nesse momento de oração. Feche os seus olhos. Quero orar por você, pela sua família, aonde você estiver. Creia. Creia na palavra. E a palavra nos diz que esse Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro mais do que presente, bem presente nas tribulações. Portanto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Pai, aquieta o nosso coração. Tira os nossos olhos de toda a pandemia que está espalhada pela face da terra. Que nessa noite o Senhor possa voltar os nossos olhos no Senhor. Que a nossa esperança seja somente o Senhor. Nós só temos a Ti. Entra nos lares nessa noite. Que o Teu Santo Espírito possa se fazer presente de tal maneira que o Teu povo sinta a doce paz do Espírito invadindo os seus lares, tirando a angústia da alma, dominando mente e coração. A nossa esperança é o Senhor. O nosso alto refúgio é o Senhor. A nossa alegria é o Senhor. O Deus da paz é o Senhor. Que essa paz que excede a todo entendimento possa guardar mente e coração nessa noite. Dá-nos um coração adorador. Colocamos todos os problemas da nossa casa diante do Teu altar. Todas as contas, todas as empresas, todos os empregados, todos aqueles que precisam, Pai, e que agora tem faltado. Colocamos a nossa despensa nas Tuas mãos. A saúde do Teu povo nós colocamos nas Tuas mãos. Ensina-nos a aquietar o nosso coração, a aquietar aos pés daquele que pode todas as coisas, o Senhor. Que possamos nessa noite escolher a melhor parte, porque essa não nos será tirada. Aquietar diante do Senhor e saber que o Senhor é Deus. Põe nos nossos lábios um novo cântico. Põe nos nossos lábios a verdadeira adoração. O Senhor habita no meio dos louvores. Visita o Teu povo. Aviva a Tua igreja. Ó Pai, em nome de Jesus, firma os passos. Traz de volta aquele que estava perdido, desviado, o filho pródigo. Traz de volta a casa do Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, que seja um tempo de acerto, de despertar da Tua igreja. Possamos experimentar um grande avivamento na face da terra, como resposta de oração do Teu Filho, que ficou registrado nas Escrituras. E suplicou a Ti que avivasse a Tua obra no decorrer dos séculos. Senhor, fazemos essa oração nessa noite. As nações necessitam de um grande avivamento, do despertar do Senhor à Tua igreja, de um levantar novo, de um aumentar a fé. E é isso que suplicamos nessa noite, que a gente diminua e que o Senhor cresça nos nossos lares. Faz de cada casa, ó Pai, uma casa de oração, uma casa de adoração, uma casa de súplica, até que do alto o Teu povo seja revestido do Teu poder. E que possamos sair na força do Senhor, a frutificar onde o Senhor tem nos plantado, a 30, a 60, a 100 por 1. Em nome de Jesus que nós clamamos. Em nome do Teu Filho Jesus que nós suplicamos. É no nome dEle que nós pedimos, aumenta a nossa fé. Que essa noite o Senhor nos dê a graça
mesmo nos lares, na nossa casa, onde cada um está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor nos dê o privilégio de tocar o coração do Senhor com a nossa adoração. Que possamos ser achados no meio daqueles que adoram em espírito e em verdade. Essa é a nossa súplica, Pai, pois nada somos sem o Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar ao nosso Deus.
ti, sobre mim, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai nos envolver, nossa alma vai viver, a gente possa, né, sentir, está sendo tão pregado nesses meses aqui pelo nosso pastor, né, sobre a presença do Espírito Santo, a gente transbordar, né? Ele fala muito que a medida de Deus é o transbordar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que a gente possa buscar isso a cada dia.
precisamos ouvir Tua voz, Senhor. Fala conosco, Deus. Receba nosso louvor como aroma agradável no Teu trono de graça, Deus. E tenha misericórdia de nós, Pai. Que louvamos ao Senhor, mesmo sendo pecadores, Senhor, mas com o coração quebrantado na Tua presença. Queremos Te adorar. Espírito e em verdade, Senhor. Nós Te adoramos e Te louvamos, porque o Senhor é o único digno de toda honra e toda glória. Mais uma vez, Senhor, fala conosco esta noite, que possamos sair daqui transbordando do Teu Santo Espírito. É o que Te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, amados, lembrando aí das cestas do amor, tá aqui na frente aí, sempre o pessoal aí, eu peço as duas turmas, o pessoal que está precisando já da cesta, entrar em contato com seus amigos, não é só os presbíteros, diáconos, tem as esposas também, tem muita gente aí, muitas mulheres talvez que estejam passando por alguma necessidade. Você não tem coragem de ligar para algum diácono ou presbítero da nossa igreja, liga para as amigas que tem na nossa igreja, para que a gente possa de pronto como igreja te socorrer no nome de Jesus, e que aqueles que podem contribuir continuem no nome de Jesus. Quero agradecer, muitos têm respondido positivamente, têm abençoado, têm trazido, têm colocado as cestas aqui na igreja, para que a gente possa sanar aí o prejuízo, o que tem faltado na casa dos outros irmãos, e que Deus abençoe o seu lar. Cada um que tem contribuído com o que ele pode contribuir, que Deus possa multiplicar abundantemente na sua casa, meu irmão, minha irmã. Essa é a nossa súplica, a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 27. Eu queria hoje falar um pouco sobre tempestades. O que as tempestades da vida nos revelam. Há pelo menos 3 tipos de tempestades registradas nas Escrituras. Essa aqui é a de Paulo, quando ele passa indo para Roma para defender, fazer a sua defesa. Tem a tempestade dos discípulos, quando Jesus ainda estava com eles. E tem a tempestade registrada no final do sermão da montanha de Jesus, lá no capítulo 7 de Mateus. Eu vou dar os textos para você anotar aí, para depois você meditar nesses textos, repassar, remoer, fazer essa meditação até descer da sua mente, descer para o seu coração. E o texto que eu quero caminhar aqui um pouco é em cima desses 3, mas o principal é Atos capítulo 27. Então você registra aí, onde você está anotando, ou marca, Atos capítulo 27, é a partir do versículo 9 em diante, até o versículo 26. O outro texto, na tempestade dos discípulos, Marcos capítulo 6, 45 a 52, ou João 6, 16 a 20, mas o Marcos 6 é mais completo, Marcos 6, 45 a 52, e a outra tempestade, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, no final do Sermão da Montanha. Então vamos começar a leitura de Atos capítulo 27, a partir do 9, e diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também de nossa vida. Versículo 11 diz: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Então, você continua lendo aí, a partir do versículo 19, diz assim: e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal
toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Então, o texto é um texto que fala de uma grande tempestade, onde nós frisamos aqui o versículo 20, que se dissipou toda a esperança de salvamento. Quando não há mais esperança nas tempestades, o que nós devemos fazer? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, que eu diminua e que o Senhor cresça. Cumpra Lucas 12 na minha vida mais uma vez. Traz na minha mente e coração o sopro do teu Espírito. E entre no coração do teu povo. Firma o nosso coração, Pai. Por essa tempestade que estamos passando. Que o Senhor nos oriente no nome de Jesus. Que o Senhor desperte o teu povo para ti. E que o Senhor nos coloque de pé. De pé, ó Pai. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa esperança. Dirige os nossos passos. Desperta o teu povo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O que acontece, amados, quando nós chegamos numa tempestade em que a gente vê que não há mais esperança? O que as tempestades revelam no nosso coração? Essa é a que nós lemos. Tempestade dos discípulos e a tempestade que Jesus falou que viria sobre o povo dele. Quando ele termina o sermão da montanha, ele afirma: quem compararei a esses homens? Os homens que escutam a minha palavra e põem em prática, e praticam. Compararei a um homem que edificou sua casa na rocha, e vindo as tempestades, batendo com ímpeto contra aquela casa, a casa permaneceu de pé, porque foi edificada na rocha, e a rocha ali, o Senhor Jesus está afirmando que é obediência, aquele que ouve e pratica o que eu estou ensinando. Ele não fala que vai evitar as tempestades, muito pelo contrário, mesmo os que ouvem e põem em prática as escrituras na sua vida, na sua casa, na sua família, ele fala: as tempestades vão vir e vão bater com ímpeto, vai ser forte, mas vai ficar de pé. Mas aqueles que ouvem minha palavra e não as praticam, só escutam, vêm nos cultos, dá até glória a Deus, acha bom a mensagem, mas segunda-feira, quarta-feira, terça-feira, continua do mesmo jeito. Ele fala: infelizmente, a tempestade também vai vir com ímpeto contra essa casa. E o texto diz que essa casa foi edificada na areia. Quem escuta, quem ouve a palavra e não põe em prática. E quando a tempestade chegar, vai ser grande a ruína dessa casa. O fato de nós virmos na igreja e escutar mensagens boas, não quer dizer que a nossa casa está firmada na rocha. E quem vai revelar essas coisas é quando a tempestade chegar. Então a tempestade revela aonde nós estamos, aonde é a base da nossa vida. Se há as escrituras, e então obediência a elas, não é saber sobre elas, não é saber pregar sobre elas, mas é andar nela, em obediência. Aqueles que andam, quando vem a tempestade, eles vão receber a força da tempestade, vai bater com ímpeto, mas ele vai ficar de pé e a tempestade vai passar, porque ele decidiu obedecer o que está escrito, os ensinamentos do nosso Senhor,
na sua palavra. Então, a primeira coisa que as tempestades nos revelam é o nível da nossa obediência. Aonde que está a nossa obediência? Nosso Senhor Jesus disse que aquele que ouve e pratica, rocha. Aquele que ouve e não pratica, areia. O que está na rocha, continua de pé. O que está na areia, vai ser grande a ruína. Esse é um momento que Deus tem permitido revelar o nosso coração. Aonde que está a base da nossa vida, aonde que está a base da nossa fé. Se é no dinheiro que está na conta, se é no emprego que a gente tinha ou ainda tem, se é naquilo que a gente adquiriu e guardou, ou se é no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Jeremias 17, versículo 5, fala que aqui, maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força. Fala, ele é como um arbusto solitário no deserto, que a bênção passa e ele não vê. A bênção passa. Isso é Jeremias 17, 5. Mas ele confia nele. Ele confia na força do braço dele, nas economias dele, naquilo que ele juntou, naquilo que ele pensou, naquilo que ele conquistou. E aí o que aconteceu? A bênção passa e ele não vê. E vai ser tempo de deserto. Arbusto solitário, mas aquele que confia no Senhor, e a esperança é o Senhor, até no meio do deserto, ele ainda dá fruto. No deserto, ele consegue achar água, porque ele estende as suas raízes para os ribeiros de água. E nós bem sabemos que os ribeiros de água da nossa vida é o Senhor, é a fonte da nossa esperança. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aonde está a nossa esperança? As tempestades revelam isso. Aonde está a nossa esperança? Aonde está a nossa obediência? Aonde está a nossa fé? A tempestade nos mostra aonde nós temos colocado a nossa confiança. E se a confiança é só na religiosidade, é só na teologia que a gente estuda na época das tempestades, ela não é suficiente. Nós vamos afundar junto com elas, porque nós temos que crer naquele que está acima de todas as coisas. O fato de eu crer só naquilo que os homens me ensinam, não quer dizer que eu estou firmado naquele que pode todas as coisas. E nós temos visto isso. Gente de muitas igrejas que tem entrado em crise de pânico e ansiedade, tem aumentado. Semana passada eu fui comprar um remédio de pressão para mim, e o farmacêutico falou assim, pastor, nós vamos aumentar as orações aí, porque está aumentando demais a compra de calmante e de ansiolítico e de tudo na farmácia, está triplicando. Na hora da tempestade, revela onde está a nossa fé. A fé de Pedro naquela tempestade, quando ele viu ali o Senhor e falou assim, gente, é um fantasma, todo mundo gritando. E quando olhou, falou assim, calma gente, sou eu, o mestre. E ele disse assim, Senhor, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E os outros ficaram olhando, né? E ele foi, e o texto diz que ele andou sobre as águas, no meio da tempestade. Quando o foco é o Senhor, a gente anda sobre as águas. No meio das tempestades, quando nós focarmos o Senhor e nada mais, ainda que aconteçam as tempestades, nós vamos andar sobre as águas. Mas no momento, você vai achar isso lá no texto, lá no Marcos 6, de 45 a 52. Na hora que ele reparou a força do vento, o texto diz, ele começou a afundar. Começou a afundar. Quando nós tiramos os olhos daquele que pode todas as coisas e começamos a observar o ambiente das tempestades, o texto diz, a gente afunda. E depois tem muita gente dentro da igreja que diz que crê no Senhor, mas no momento da tempestade, crendo no Senhor, está afundando. E o pior, tem uns que nem estão saindo do barco. Porque só um saiu. A estatística humana é de cada 10, de cada 12, um pula na água. O resto só espia. Ele afundou, mas pelo menos ele andou. Os outros nem tentaram. E é assim que tem andado a igreja do Senhor Jesus no meio das tempestades. O que tenta, às vezes, pode até afundar no meio do caminho, mas pelo menos anda.
os outros nunca vão saber o que é andar, porque nunca tentaram. A tempestade revela isso, onde está a nossa fé, até onde a gente consegue ir. E a maioria das pessoas não experimentam o sobrenatural na vida deles, é porque eles estão com o foco errado. Nós não focamos naquele que pode todas as coisas. Nós sempre focamos na tempestade. O único que olhou nos olhos de Jesus foi o único que andou sobre as águas. O momento de tempestade, amados, é um momento de nós focarmos 100% naquele que pode todas as coisas. Só existe um, que é o Senhor dos Senhores. E ele diz aqui para nós, no Salmo 46, no meio das tribulações que vai haver no mundo. O Salmo 46 fala das tribulações. E ele fala assim: aquietai-vos. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E Ele é o nosso refúgio. Tempo de tempestade é tempo da gente se refugiar naquele que pode todas as coisas. Tira os olhos da pandemia, põe os olhos no Senhor. Tira os olhos das contas, põe os olhos no Senhor. Pastor, mas eu tenho que pagar. Irmão, eu também. Não, mas foca no Senhor. Mas pastor, gente, milagre a gente não explica, a gente testemunha. Não tem como você explicar milagre. Milagre vem de Deus. E Deus falou para a gente no momento de tempestade, confiar nele. Nós temos um Pai que está nos céus, que cuida todos os dias dos pássaros e das flores, e fala com a gente: observa, observa, observa. E o milagre vem dele, no tempo dele, na hora dele. Olha aqui a tempestade. Antes Deus avisa para Paulo, que passou um dia de jejum, e falou assim: olha, esse negócio vai dar ruim para nós. Nós vamos perder a carga, nós vamos perder o navio, e vai ter problema, vai perder vida também. Então ele errou, pastor, porque lá na frente todo mundo se salvou. Não, ia perder. Se não fosse Deus dando uma palavra, ia perder. Porque aqui no versículo 20 fala: perdendo toda a esperança de salvamento. Humanamente falando, na matemática do homem, todo mundo estava lascado. Todo mundo. Versículo 20 do capítulo 27. Mas aí ele para e ele chama a atenção para esse povo. E ele diz no versículo 23: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Irmão, está numa tempestade que não tem solução, porque o texto afirmou que não tinha solução, que tinha acabado a esperança. E Deus falar com ele: olha, o anjo falar com ele: Deus te deu por graça, deu para você de presente, todos que estão contigo. Se fosse só o que nós estamos presentes aqui, 5, 6, já era muito. Só que no texto diz que tinha uma turma que não sabia nadar. Quem não sabe nadar, nem em piscina entra, quanto mais em alto mar. Então aquele barco devia ser muito seguro, para pessoas que não sabem nadar ter a coragem de entrar naquele barco. E tinha uma turma grande que não sabia nadar. O texto depois fala lá na frente, você termina aí o capítulo 27, você vai ver que tinham 276 pessoas dentro daquele navio. E Deus falou com ele em sonho, a tempestade ainda acontecendo, a história não tinha acontecido, o barco não tinha encalhado, e ele falou: ninguém vai morrer, nem os que não sabem nadar. No meio da tempestade, Deus revela de quem eu sou, a quem eu sirvo, quem é a minha companhia. No meio da tempestade, quando tudo vai dar ruim,
quando não tem como acontecer, quando há um impossível na sua frente, você precisa saber, amado, como Paulo, versículo 23, volta aí para você grifar esse versículo na sua Bíblia, Atos 27, versículo 23, você precisa saber quem é a sua companhia. Ele diz assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou. Você é de quem? Quem te criou? Quem te salvou? Quem entra na sua casa e aquece o seu coração enquanto essa palavra é falada? Você é de quem? No meio da tempestade, você precisa se identificar de quem você é. Você realmente é de quem? Porque nessa noite, um anjo, de quem eu sou. Segunda coisa que Paulo identificou e que nós precisamos identificar, que ele diz, de quem eu sou e a quem eu sirvo. A quem nós temos servido, amados? Porque nas tempestades se revela isso, de quem a gente realmente está servindo. Se é aos homens ou se é a Deus. E se é a Deus, vai fazer toda a diferença. Porque esse Deus é o alto refúgio em tempo de tribulação. Qualquer tempo de tribulação, e esse Deus se faz o alto refúgio daqueles que o amam, daqueles que o servem, daqueles que reconhecem o senhorio. E Paulo se levanta no meio daquele barco e fala: essa noite o anjo apareceu do Deus de quem eu sou, o qual eu sirvo. E ele ainda fala mais outra coisa. Continua aí no versículo 23. E ele esteve comigo. Deus se faz presente nas horas das tribulações. Você vai ver isso em várias histórias da Bíblia, em que o povo está angustiado, não tem o que fazer, começa a orar, começa a clamar, começa a chorar. Deus se faz presente. Deus aparece em sonhos. Deus enche aquele lugar de paz. Deus traz a solução. Não tem nenhuma história na Bíblia em que um povo que diz que é povo de Deus, que realmente se humilha diante de Deus, que ora, que jejua, que clama a Deus, que Deus não responde. Não tem uma história. Nenhuma. De 1189 capítulos, você pode procurar, não existe nenhuma história, um povo do qual diz que realmente é de Deus, que serve a Deus e que anda com Deus, em que Deus não responde. E aí eu te pergunto, por que esse medo no seu coração até essa noite? Se é o mesmo Deus que não muda. O que tem no seu coração? Paulo continuou depois dizendo, falou assim: esse Deus é quem eu confio. Ele serve, ele deixa claro que é dele, declara: eu sou desse Deus, eu sirvo a esse Deus, e ele está comigo. E a palavra do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou uma promessa do próprio Filho de Deus que não pode mentir: e eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Amado, por que temer? O nosso grande problema é que, em vez de nós focarmos naquele que pode todas as coisas, nós temos enxergado os fantasmas da vida. Assim como Pedro naquela tempestade, quando viu o Senhor vindo de longe, e ele gritou e disse: é um fantasma! E todo mundo gritando, uma gritaria doida. Todos gritaram: um fantasma. E o Senhor disse: não temas, sou eu. Nas tempestades da vida, as nossas visões são embaçadas pela força do vento, pela força das contas, pela força da pandemia. Mas nós temos um Senhor que é o nosso alto refúgio, um Deus o qual a gente deve buscar. Esse momento de tempestade, onde perde a esperança de salvamento de todos, nós vamos entender que em 277 pessoas, tem um. Se tiver um que anda com Deus, ali há salvação.
você possa colocar isso no seu coração. Que nessa tempestade você possa ter certeza qual é a sua companhia. O Senhor. Qual é o seu foco? Se quiser andar sobre as águas, você precisa ajustar o seu foco. Enquanto você tiver o foco no Senhor, anda sobre as águas. As águas vêm, mas não te atingem. A esperança está acima das águas. Por mais que há perca financeira, nessa tempestade de Atos 27 aqui, perdeu-se o navio e toda a arrecadação financeira que aquele povo tinha. Antigamente não tinha banco, eles carregavam o dinheiro para fazer a viagem ou para comprar alguma coisa de um lugar para o outro, amarrado na cintura ou nos cofres. E o texto diz que tudo se perdeu, exceto a vida. E eles recomeçaram tudo de novo. E foram parar numa ilha. E lá Deus abençoou eles. E Deus usou a vida de Paulo naquela ilha. E eles acharam que Paulo ia morrer, porque ele estava juntando uns cavacos de lenha para atacar na fogueira. Uma víbora ainda mordeu no dedinho dele. E quando todo mundo falou assim, esse aí é lascado mesmo, porque foi livre do naufrágio terrível, e chega aqui e é mordido por uma víbora. E todo mundo ficou olhando para ele. E naquele momento Deus glorificou o nome dele com um milagre, porque Paulo não morreu. E aí eles acharam agora que ele já era um Deus. Falou, não, esse é o Deus que eu sirvo. Foi usado para curar o chefe daquela ilha. Qual foi o resultado? Eles não só arrumaram um navio para que eles pudessem continuar a viagem, mas o povo da ilha deu tudo que eles necessitavam. Tudo, toda a provisão para os 276. A nossa história está nas mãos daquele que está acima das tempestades. Vamos descansar nele. Vamos aquietar o nosso coração nele. Vamos glorificá-lo. Esse é um tempo de buscar a direção de Deus. Como o texto diz que antes da viagem, antes de perecer o navio, Paulo tinha tido um dia de jejum. E naquele dia Deus ministrou no coração dele. Deucidentemente, no tempo que ele sacrificou e jejuou, Deus deu a direção e mostrou que não era para ir. Mas mesmo o povo não obedecendo, não ouvindo, Deus foi com Paulo e deu livramento a todo aquele povo. Todo momento de crise nas Escrituras também é verdade. Que Deus espera que um daqueles que se dizem filhos de Deus se levantem no meio da tempestade para orar, para jejuar, para se posicionar numa posição de batalha, de brecha. É pela fé. E é esse que vai sustentar os outros do barco. No barco da sua casa, quem é, meu irmão? Quem é que está se colocando na brecha e orando, e jejuando, e buscando um novo direcionamento? Nós precisamos dessas pessoas. A palavra do Senhor diz que toda vez que alguém levanta e intercede, Deus responde favoravelmente àquele povo. Nós precisamos nos levantar nesse momento de pandemia, no meio das tempestades, na esperança de enxergar os olhos do Senhor, o que o nosso Deus está vendo. Deus nos vê. Jesus viu lá do alto daquele monte, quando ele orava, a tempestade que aproximava dos seus discípulos, e foi de encontro com eles. Passou adiante deles, aumentou a fé deles e cessou a tempestade, entrando no barco deles. Esse Deus não mudou. Um Deus que do alto dos céus vê os seus filhos e cuida de cada um deles. O Deus que consegue chamar por nome cada estrela é o mesmo Deus que te ama, que te guarda, que está no meio dessa pandemia. E Ele quer ensinar algo para a sua igreja. E esse é o momento da gente se curvar e falar: Senhor, o que o Senhor quer ensinar para mim?
o que eu preciso me realinhar com o Senhor. O que o Senhor espera de mim como igreja do Senhor no mundo. Qual é a resposta que eu, como filho do Senhor, o Senhor quer que eu dê para o mundo. Esse é um momento, amado, ímpar da igreja. De esperar a manifestação da presença do nosso Deus. Porque em todo momento de histórias da Bíblia, de desastres, de terremotos, de pandemia, de peste, Deus se manifestou no meio do seu povo. Todos, pode conferir na sua Bíblia. Ele se revelou. Vem as tempestades, vem as dificuldades, Deus se revela. Você vai ler, vai vir nas tempestades, os problemas, não tem solução. O inimigo cercou, muito maior do que seu exército. O rei se curva dentro de casa, chora e fala: Deus, não tem jeito para nós. Nós só temos o Senhor. E mais uma vez Deus se manifesta, levanta, traz a vitória, traz a provisão, traz novos sonhos, reconstrói os muros. Oh, amados, a Bíblia é testemunha fiel de Deus, de todos aqueles que confiam no Senhor, esperam e entregam nas mãos dele, o mais ele faz. No meio da tempestade, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O mais ele fará. Vamos orar? Entrega. Tira toda a dor do seu peito agora diante do Senhor. Tira toda a crise de ansiedade, falando: meu Deus, o Senhor é maior do que a minha ansiedade. O Senhor é maior do que minhas contas. O Senhor é maior do que os meus problemas. O Senhor é maior do que a minha empresa. O Senhor é maior do que a minha casa. O Senhor é maior do que a pandemia. O Senhor é maior do que o meu presidente. O Senhor é maior do que os governadores. O Senhor é maior do que os médicos. Maior do que qualquer coisa na face da terra. Tu és Deus e opera maravilhas. Tu és o Deus que é o Deus do impossível. O Deus que ainda hoje faz milagres. Um Deus que quando visita a terra tudo muda. Tudo muda. Vem com teu olhar de misericórdia para o teu povo, Senhor, que se chama pelo teu nome. Nos leva ao verdadeiro arrependimento, a mudança de vida. Aquece o nosso coração na busca a Ti. Põe nos nossos lábios louvor, dia e noite, noite e dia, sem cessar, Senhor. Até que Teu Filho venha, muda a história da Tua igreja na humanidade. Tira-nos dos muros, ó Pai. Quebra essas 4 paredes. Que caia por terra toda a religiosidade de todas as Tuas igrejas, em nome de Jesus. E levanta a Tua igreja no poder do Teu Espírito. Desperta os Teus líderes, desperta os Teus filhos. Traz de volta, ó Pai, os desviados. Tu és Deus. E opera maravilhas no nosso meio. Suplicamos agora como povo do Senhor, quem está escutando essa mensagem e orando junto comigo. Nós, ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Muda a história da Tua igreja. Muda a história das nações. Mais do que um vírus, que a glória do Senhor seja manifesta nesse tempo. Que a glória do Senhor toque a terra. Que a glória do Senhor visite as Tuas igrejas. Que o Senhor venha com o Teu reino em nós e através de nós. Que o Teu reino venha em nós e através de nós. Que a gente diminua e que o Senhor cresça. E mais uma vez eu lhe suplico, ó Pai, que
Que o Senhor continue abençoando a farinha do teu povo, o azeite, os pães e os peixes. E que a paz que ninguém consegue explicar, o mundo não consiga explicar, possa invadir os lares, mente e coração do teu povo. Que seja uma noite de descanso, como há muito tempo eles não têm tido. Um descanso no Senhor, um descanso na tua provisão, um descanso no Deus que aumenta a nossa fé, um descanso no Deus do impossível. Sou o nosso alto refúgio. Que possamos escutar a tua doce voz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. Entra nos nossos lares, Pai. Toma o teu povo. Entra com a tua paz. Essa é a nossa súplica nessa noite, Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Você pode pegar o link dessa mensagem, mandar para alguém que você sabe que está desesperado. Que ele possa mudar o foco nessa noite, no nome de Jesus. Tempestades sempre existiram, sempre vão existir. Passando essa, virão outras. Mas o nosso foco tem que permanecer naquele que pode todas as coisas. Naquele que a gente diz que a gente serve, do qual eu sou, em qual eu confio, como você. Deus te abençoe. Fique na paz.